Opa, tudo bem? Aqui é Pedro Roberto de Gabaritadores e é com muito prazer que eu venho fazer mais um vídeo aqui para vocês. Dessa vez, explicando sobre redação, especificamente como sair do 0 para o 800. Para quem não sabe, em 2015, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu tirei 0 na redação do Enem. E no ano seguinte, 2016, estava no segundo ano do ensino médio, fiz ali novamente como treineiro e fui para 800 pontos de redação. Consegui 800 pontos na redação. Eu quero aqui dar algumas dicas de como que eu fiz para conseguir sair do 0 até 800. No ano seguinte, que foi 2017, o ano em que eu fui aprovado para a universidade, eu ainda consegui uma nota maior, que foi 920 na redação. Então, vamos às dicas. Bem, a primeira recomendação que eu dou aqui é fazer, no mínimo, uma redação por semana. Então, fazer uma redação por semana é muito importante, eu considero. Porque, para mim, existe uma tríade para que você consiga sucesso na redação. Consiste em treinar bastante, ler redações exemplares e corrigir detalhadamente a sua redação. Então, perceber não só o que você está acertando, mas também, principalmente, o que você está errando na sua redação. Isso foi um passo que eu dei que me ajudou bastante para que eu tirasse 1000 nas redações do cursinho, tá? Não foi 1000 na redação do Enem, não. Porque eu percebi que no cursinho eu tirava 920, 960, 980, com bastante frequência, né? Com as correções lá da professora. E aí eu nunca perguntava o que eu estava errando, o que estava me impedindo de chegar no 1000. Sendo que chegou um momento que eu tive essa ideia de ir lá falar com ela, assim, professora, me explica aí o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo chegar no 1000. E a partir desse momento, depois desse momento em que eu conversei com ela, as próximas redações, a próxima, se eu não me engano, já foi nota 1000 lá no cursinho. Então, assim, se você tem um professor, assessor professor de redação, não só recebe a redação corrigida com a nota lá e as anotações que vem na folhinha de redação, não, lá com a canetinha da professora, não. Não faz só isso, não. Se possível, vai lá, conversa com ela, que é bem melhor quando você conversa. E, inclusive, isso é uma segunda dica, né? Então, primeira dica é fazer uma redação, no mínimo, uma redação por semana. E a segunda é conversar com a sua professora pessoalmente. Não só receber lá a redação com as anotações e a nota, não. Bem, uma terceira dica é em relação ao seguinte. Muita gente não consegue fazer redação boa num tempo curto, né? Tem gente até que consegue fazer uma redação legal, mas em 2, 3 horas. Então, não é esse tempo que você vai ter disponível lá na hora do Enem oficial. Você precisa fazer a redação ali em 1h30, 1h20. Claro, não está lá determinado esse tempo. Mas para que você consiga estar bem nas outras áreas, geralmente o tempo da redação é esse. Então, assim, faz uma boa redação em um tempo curto. E eu tinha muita dificuldade, nossa senhora. Eu passava 2, 3 horas, tinha vezes que eu nem conseguia terminar a redação no dia, eu tinha que terminar a redação no próximo dia. Por que isso acontecia? Porque eu não me forçava a fazer a redação no tempo. Quando eu comecei a colocar cronômetro para fazer minhas redações, aí é que eu consegui agilizar muito a minha redação perfeita em um curto espaço de tempo. Mas vou logo avisando que vai ser de primeira que você vai conseguir fazer uma boa redação num tempo curto, não, tá? A primeira vez que eu cronometrei minha redação, eu coloquei 1h e 40 minutos para fazer a redação. O que aconteceu? Bateu 1h e 40, não tinha terminado minha redação ainda. Tipo, não tinha concluído, fiz rascunho, mas a redação passada limpo não tive tempo de fazer toda. E aí o que eu fiz? Eu parei, porque eu me forçava a parar de fazer minha redação quando batesse o tempo lá. O que aconteceu? Ficava um pouco frustrado, e essa frustração me causava uma espécie de raivinha interna para que eu, na próxima vez, tentasse fazer mais rápido ainda, entende? E aí, coloquei mais uma vez 1h e 40 na semana seguinte, consegui fazer. Opa, beleza. O que eu fazia na próxima semana? Diminuir o tempo, de 1h e 40 e botava 1h30. Até que chegou um momento que eu consegui, se eu não me engano, no cursinho, fazer uma redação que eu tirei 960 e eu fiz em 50 minutos. Assim, nem sempre acontece, né? Mas depois de tanto treinar, você acaba ficando bem mais prático e consegue fazer bem mais rápido uma boa redação, tá? Então, cronometre. Eu vejo muita gente fazendo um parágrafo hoje, outro parágrafo amanhã, aí faz uma redação
5 dias da semana. Isso não é legal não, tá? Porque além de você saber fazer uma boa redação, você tem que saber fazer num tempo curto. Outro ponto muito interessante é o seguinte. Vamos lá para a quarta dica então, né? Você não deve... Isso inclusive era um professor, Eduardo Valadares, do Descomplica, que falava nas aulas dele. Eu gostava muito, que é o seguinte. Ele falava, você não deve começar uma redação sem saber como vai ser o final dela. Ou seja, monta o brainstorm, monta o esqueleto. Antes de começar essa redação, quando você estiver lá na parte do rascunho, coloca assim, introdução. Opa, vou usar essa subtese para formar minha tese geral, vou usar essa contextualização. No desenvolvimento, vou usar esse argumento, vou usar esse filósofo, vou usar essa citação literária. No desenvolvimento 2, sabe? Deixa bem estruturado no esqueleto, que a gente chama, esqueleto de redação, o que você vai colocar em cada parágrafo. Na conclusão, a mesma coisa. O que, quem, como e para quê. Deixa já tudo estruturado para que quando você for fazer a redação de fato, você já tenha noção de como você vai seguir ali a sua linha de raciocínio. Né? Então, você vai precisar adicionar o quê? Músculo, tecido adiposo, no resto da redação, entende? Porque seu esqueleto já está pronto. Isso é só uma metáfora. Tá, então vamos para a última dica, que é a quinta dica, que é o seguinte. Eu vejo muita gente falando o seguinte. Quando você for treinar redação, você não pode pesquisar o tema na internet, em qualquer outro meio, porque lá na hora do Enem você não vai ter acesso à internet, não vai ter acesso a nenhuma consulta, então você não pode fazer isso. É errado. A minha dica é, quando você tiver um tema de redação, sei lá, o cursinho passou um tema de redação para você resolver fazer uma redação essa semana. Pega esse tema, vai na internet e procura tudo sobre esse tema. Então, filósofos, dados estatísticos sobre alguma lei que se aplique e vai anotando isso, tá? Vai anotando num caderninho, uma agendinha, o que seja. E já vou falar por que anotar isso, tá? Mas você vai anotar e vai dar uma lida, vai estudar de fato o tema da redação. Você vai estudar o tema. Opa, beleza, anotei aqui tudo, estudei. O que você vai fazer? Você vai dar um tempo, no mínimo 1 hora, entre essa leitura, essa estudada no tema, para que você de fato comece a escrever a redação. Para que dar esse tempo? Para que você mastigue aquelas informações, eventualmente você vai esquecer de algumas e aí você vai ter que consultar seu caderninho de novo, então isso já vai ser uma revisão do que você escreveu ali, e aí sim você vai partir para a escrita da sua redação, tá? Agora vamos lá, por que eu pedi para que você escrevesse isso num caderninho, ou então numa agendinha, um negócio mais organizado, e não somente numa folha de ofício que pode se perder facilmente? Porque ao longo do ano, ao longo dos seus treinos, ao longo de cada redação feita, você vai começar a montar meio que uma apostila de repertórios. E é interessante que você estude, revise essa apostila de repertórios ao longo do ano e antes do Enem. Eu lembro que em 2017 eu tinha uma agendinha, depois eu faço um vídeo, eu não tenho ela aqui agora, eu procurei, não consegui encontrar, mas depois eu faço um vídeo coloco lá no Gabaritadores, no Instagram. Inclusive, se você não segue aí o Insta do Gabaritadores, a gente tá postando várias dicas por lá. Uma agendinha preta que eu escrevia várias coisas, por exemplo, leis que podiam ser aplicadas a determinado tema, citações filosóficas, citações literárias, tudo, sabe, que constitui um repertório. E aí o que eu fiz? 2 semanas antes do Enem, eu revisava isso todos os dias, meio que decorando, sabe? E aí, eventualmente, naquele tema que foi sobre... Qual foi o tema mesmo na minha redação, Aninha? 2017? Qual foi o tema mesmo da minha redação? SUS. Foi sobre SUS. Faz tanto tempo já. Tanto tempo assim, né? Eu tinha 17, eu tô com 19 agora, mas faz uns 2 anos. A amnésia batendo já. Era sobre SUS, e aí eu lembro que eu usei uma lei lá, que eu nem lembro qual era alguma citação sobre uma lei. Era uma lei lá que eu usei. Uma lei que falava sobre alguma coisa lá do SUS e tal, que eu tinha anotado no meu caderninho e consegui utilizar. Inclusive eu li esse caderninho antes de entrar na sala de provas. E foi bem legal, assim, me ajudou. Então recomendo que vocês façam também. Bom, é isso. Se você gostou, dá um like nesse vídeo, compartilha, que é bom, né? Sempre deixar as pessoas informadas. E comenta aqui nos comentários, é ótimo, né? Escreve aí nos comentários algumas dicas que você tem a mais, o que você achou. Vamos fazer isso aqui um bate-papo, tá? Isso aqui não é só dispositivo, não. Eu quero que vocês participem aqui conosco para que
Nosso objetivo principal aqui no Gabaritadores é fazer com que vocês sejam aprovados. Então, acho que quanto mais vocês interagirem, mais vocês serão ajudados. Enfim, é isso. Até o próximo vídeo.